Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade. A comunicação do Planalto Trindade via redes sociais já estava sendo questionada desde sempre, né? Enquanto era campanha, eu acho que ainda se tolerava. Agora esperava-se uma postura, digamos, um pouco mais oficial, né, dentro dessa mídia social do presidente da República, principalmente, e dos seus filhos. Mas vamos lá, depois desse episódio, desse imbróglio todo, como é que a coisa ficou? Conta pra gente, Zé, como isso repercutiu aí em Brasília. Olha, foi muita repercussão, viu, Edgar? Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, além da Ordem dos Advogados do Brasil e da ABRAGE, também a ABERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, e a NJ, a Associação Nacional dos Jornais, saíram em defesa da imprensa, né? Dizem por aqui que o presidente Jair Bolsonaro está vendo moinhos de ventos como uma tropa inimiga. Está brigando, por exemplo, com políticos de maneira geral e com a imprensa de uma maneira generalizada. Não há uma união de imprensa no sentido de formar conteúdo. É como se pudesse imaginar, no final do dia, os diretores de todas as TVs, todas as rádios e jornais se reunissem para definir o que dá, o que vai publicar no dia seguinte. Isso não acontece e é exatamente contra esse tipo de pensamento que estas associações nacionais acabam provocando aí um grande debate nacional. É sobre as fake news aqui no Brasil, até onde vão, e também sobre as mídias sociais. Tudo isso, segundo avaliações aqui, acabam confirmando os veículos tradicionais. Isso porque na hora da checagem, na hora da confirmação da notícia, é exatamente a essas emissoras que todos se socorrem, né? São emissoras que estão aí, como aqui a Jovem Pan tem 70 anos, né? Prestando serviço, checando e tem um trabalho profissional. E atacando de maneira tão abstrata, assim, a imprensa como um todo, através de uma notinha assim, de um blog, acaba interferindo sim no processo democrático. É normal que um jornalista se apaixone pela notícia, né? E principalmente pela matéria que ele está fazendo. Ninguém escreve uma matéria ou apura uma matéria para ficar escondida, quer que ela tenha repercussão. O importante mesmo é se e como a matéria foi publicada, né? E o fato. Nenhum jornalista sobrevive com a matéria sem o Deus fato. É ali que está o verdadeiro sentido do trabalho jornalístico. Então fica muito claro que, de novo, né, o que há aí nesse processo todo aí, que o Vina falou muito bem, o que há de novo aí é, de novo, uma repetição do caso de publicação não apurada através da internet, só que desta vez pelo presidente da República. Foi montado no Palácio do Planalto um sistema especial, um aparato para fortalecer esse tipo de procedimento da presidência da República. E na quinta-feira vem mais, viu? O presidente vai fazer uma nova live. Tá. Todo fim de semana pode-se esperar que venha mais uma bomba aí, né, Zé? Pra gente trabalhar em cima durante a semana. É um corre-corre danado. O Caio, qual é a tua leitura sobre isso que aconteceu, o que vem acontecendo, no comportamento, digamos, público na mídia digital do presidente? Eu acho que toda essa repercussão está muito ligada ao corporativismo da mídia, né? É muito natural que a grande imprensa ela sempre atue no sentido de proteger os seus, até aí nenhuma novidade. Cabe ao público sempre ter o discernimento de isolar esse viés como tantos outros. Eu queria só dar um passo para trás e falar desse assunto sob uma outra perspectiva, até para não obrigar o ouvinte a ter aquele mesmo discurso que ele já ouviu pela enésima vez em todos os veículos de comunicação. Para mim, o pano de fundo da discussão diz respeito à credibilidade da grande mídia. O ouvinte talvez ele se lembre daquela pesquisa que a gente trouxe aqui do MDA-CNT, que mediu a aprovação do presidente Bolsonaro em janeiro, que à época estava em 57%, só 28% de desaprovação. Nessa mesma pesquisa, né, foram destacadas as 4 instituições menos confiáveis perante a opinião pública. Entre elas estava a imprensa, com apenas 3,7% de aprovação. Recentemente, eu fui entrevistado pelo novo canal no YouTube do Spotnix, talvez seja o melhor site de mídia independente com viés liberal aqui no Brasil. E eles me fizeram a seguinte pergunta: quais os perigos que ameaçam um país que confia mais no que anônimos espalham pelas redes sociais do que numa capa de um jornal tradicional?
Então esse descrédito da mídia, que muita gente acha que é um fenômeno de agora, ligado às redes sociais, na verdade isso daí é mais antigo do que andar para trás. Você lembra daquela letra clássica do Raul Seixas no Cowboy Fora da Lei? Ele diz o seguinte: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Eu li todas as transcrições e todas as notas de fact-checking do Estadão, da Agência Lupa, para chegar na conclusão de que a principal crítica se deu em relação ao título da matéria. E aqui não cabe discussão, é um fato. Realmente a frase não consta objetivamente dos áudios. Ponto final. Né? Portanto, ela deriva de uma interpretação subjetiva de quem escreveu a matéria. Talvez até o caso que o Zé Maria trouxe aí à baila, que é o jornalista que se apaixona pela própria notícia. Tem também o comentarista que se apaixona pela própria narrativa. Né? Isso pode acontecer. E então, apoiada nesse fato, né, a grande imprensa carimbou a matéria, o tweet do presidente como fake news, como falso. Agora, vamos voltar para o começo do meu comentário, né? Como a imprensa, que se diz imparcial, vai esperar credibilidade se ela tem operado recentemente na lógica de 2 pesos e 2 medidas? Eu faço aqui uma autocrítica, já que, de certa forma, faço parte da imprensa também. Vamos lá. Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2018. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões. Prática viola a lei por ser doação não declarada, inclusive citando o nome de empresários como Luciano Hang. Ora, esse processo foi arquivado por falta de provas, porque esses contratos sequer foram exibidos. Enquanto isso, a jornalista responsável, a Patrícia Campos Mello, ela foi celebrada, inclusive, pelo New York Times. Outro exemplo, o Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim assina isso. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Olha isso, é aquela frase tem que manter isso, né? Que claramente não condiz com a realidade dos fatos, mas sim com uma interpretação bem criativa deles. O Globo, mesmo jornal, 18 de maio, dia seguinte, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. Bom, o equívoco aqui foi tamanho que essa página, inclusive, está fora do ar. Qual que é o problema dessas duas, vamos dizer, abre aspas, fake news propagadas em grandes veículos de comunicação? Bilhões de prejuízo para o Brasil no mercado financeiro, sem contar o atraso... Você falou fake news entre aspas? Sim. Como pode ser uma fake news entre aspas? Porque Explica para mim, porque fake news eu tô dando benefício da dúvida aos meus então colegas jornalistas. Então você está analisando em cima de uma dúvida? Sim. Em cima de uma dúvida. Isso tem nome, o nome é barriga, barrigada. Barriga Bom, tem um nome no jornalismo. Vamos chamar de barrigado. Vamos lá. Existe errata também. É um erro pelos quais as pessoas depois Eu vou ler a errata respondem. do Ricardo Noblat. Caio, posso só aproveitar e te colocar uma pergunta? Eu já tô no finalzinho, se você puder esperar terminar o raciocínio. Só um minutinho, vamos lá, vamos pra gente dinamizar a conversa. Vai, Era só para você já emendar. E o Terça Livre? Qual é a sua análise sobre o comportamento do Terça Livre? Já que você é alguém que curte mídia independente, você acha que esses sites prestam um bom serviço? Porque você mesmo já citou alguns outros sites de mídias independentes aqui. Eu queria que você falasse exatamente o que você acha do comportamento do Terça Livre nesse imbróglio todo. Como eu imaginava, a sua pergunta quebra o raciocínio. Então, vou terminá-lo e aí eu endereço o seu questionamento. Falando aqui sobre essas duas notas do Globo que foram barrigadas, na opinião de alguns, fake news, na opinião de outros, são bilhões de prejuízo para o Brasil. E olha só, a única retratação que eu vi a esse respeito no grande jornalismo, por repercutir a matéria, foi justamente da nossa colega querida Vera Magalhães. Né? E, inclusive, quando ela fez isso, o professor Joseval Peixoto, doutor Joseval Peixoto, ícone da Jovem Pan, usou uma citação do meu avô para defendê-la, que é o quê? Falar o seguinte: o jornalista fala sob império da urgência. O Ricardo Noblat, por sua vez, falou o seguinte: é dura a vida do jornalista, a política é como uma nuvem, os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária, aguarda a fita, ou seja, insistiu na própria narrativa, se provou equivocada. Então, para mim, assim, o ponto é, enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e isenção que ela exige das lideranças políticas... Os outros vão poder fazer igual. Ela ficará sujeita... Não, ela vai ficar sujeita a ataques. Igual não, pior, cara. Não, ela vai ficar sujeita a ataques. E isso é péssimo. Por quê?
Porque ela depende de credibilidade para fiscalizar o governo. E a gente precisa que a mídia fiscalize o governo com liberdade e crítica, como está bem colocado aí na nota da OAB, né? Eu preciso girar Mas é o assunto. exatamente o que falta, a mídia independente. Vamos pro assunto. E você vai responder ao Fefito? Pô, sem problema nenhum. O que você acha do Terça Livre? Eu falei aqui, inclusive eu já dei entrevista ao Terça Livre. É fundamental quebrar a hegemonia narrativa dos oligopólios e dos grandes grupos no Brasil. Isso vale desde mídia, isso vale para banco, isso vale para qualquer coisa. É uma noção liberal. Eu sou daqueles que acham que os vícios da liberdade, eles são superados com mais liberdade. E se a gente não ouvir vozes dissonantes, então, vozes diferentes, pró-governo, contra-governo, agora, sobre o fato em si... Como que ele responde? Não. Porque todos esses jornalistas que você falou, eles respondem a uma empresa. Eles podem cometer uma barriga, um erro, podem ter erro de fonte, só que depois eles têm que justificar isso. Eles não passam, tipo, tudo bem. Vai da índole do jornalista. É uma responsabilidade que ele tem com a empresa onde ele trabalha. Ele pode, inclusive, ser demitido. Quando você tem a mídia independente que espalha uma notícia dessa, que é catapultada pelo presidente, que também precisa de credibilidade, acredito eu, não sei. E aí, o que você acha? Qual é a responsabilidade eu já cravei em aqui, cima não disso? tem discussão. O fato não houve. Eu sei, mas qual é a responsabilidade? Você tá falando de um isso descrédito da imprensa? Vai da índole do próprio jornalista, Paulinha. Não vai da índole. Eles podem se retratar, essa é uma opção, ou eles podem não se retratar, como foi feito no caso da Folha de São Paulo e do Globo. Então, você sabe qual é a impressão que eu tenho? Agora, não dá pra gente colocar na mesma balança um negócio que dá um prejuízo de bilhões de reais pro Brasil com um inofensivo site? Não é apoiado pelo presidente. Uma outra situação, o que eu acho é que assim, a gente tá, de novo, numa lógica de 2 pesos e 2 medidas. Eu sou a favor que a verdade apareça sempre. Sempre. A imprensa pode errar. O jornalista pode... Inclusive nesse caso, mas eu acabei de falar que o fato é falso. O jornalista pode errar. O jornalista pode dar uma barriga. Sim. Ele vai lá se retratar. Se você transformar e comparar isso e muitas vezes a um não modus operandi, a um método para conduzir uma coisa que vem com o endosso do presidente da República. E que acontece repetidas vezes. Que coloca a imprensa onde ele gosta de colocar. Esse Edgar, caso da coisa Constância, mais comum... só deixa eu terminar meu raciocínio. Que ele coloca esse caso da jornalista Constância Rezende, da maneira como ele conduziu o caso, dessa forma, dizendo que para as pessoas se informarem, elas têm que ir em sites como Terça Livre, em sites como República de Curitiba, em sites como Conexão Política. Rapidamente, Vini falou aqui já, Fernanda Salles de Andrade, responsável pelo texto que foi publicado contra a jornalista Constância Rezende no site Terça Livre. É funcionária comissionada do gabinete do deputado do PSL por Minas Gerais, Bruno Engler. Elisângela Machado dos Santos de Freitas, jornalista, administra o site República de Curitiba, trabalha para Flávio Bolsonaro como assessora. Ela disputou a eleição, vejam vocês, para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, pelo Distrito Federal, com o nome de Elisa Robinson. Vejam vocês, o método. Divulgou a contratação do seu perfil, inclusive, no Facebook, que ela estava trabalhando para a Câmara, para o Flávio Bolsonaro. Repassou recursos de verba de campanha para o marido dela. A reportagem está na Folha de São Paulo. E para fechar aqui, ó, Davi Albuquerque. Quem é Davi Albuquerque? Editor-chefe do site Conexão Política. Concomitantemente, esse sujeito trabalha como assessor parlamentar, recebendo dinheiro público, o assessor parlamentar de um deputado pelo PSL do Rio de Janeiro, chamado Alexandre Noploch. Vejam vocês, o presidente está dizendo para a gente se informar em sites noticiosos que tem a sigla do partido do qual ele faz parte. A imprensa em si tem o ofício e pode errar. Podemos acusar a barriga, como você colocou, Lauro Jardim, a Folha, o Estado, pode dar barriga, pode ter defeito, mas ele responde por isso. Quando você tem uma imprensa endossada pelo presidente, sem compromisso algum, e aí a gente vem na coisa na questão do viés. Não, o problema não é ter o viés, o problema é transformar isso num exército que replica e diz amém. Isso a gente viu em outras épocas e épocas bem sombrias da nossa história. Edgar, mas você viu que a verdade transpareceu nesse caso? A verdade se impõe. Se impôs, exatamente. A verdade se impõe e ela vai se impor sempre. Mas, da mesma forma, esse negócio de políticos replicarem fake news é muito comum. Lógico que é péssimo isso para a imagem da presidência da República, mas aconteceu também com aquela falsa comunicação de crime do Fernando Haddad falando que a suástica tinha sido feita no
corpo da menina. Não, mas é só para traçar o paralelo. Bolsonaro, tô falando de figuras políticas replicando... do Brasil. Acabou a eleição, Caio. Acabou. Esse cara tem que tomar a responsabilidade do cargo que ele ocupa. Ele tem que parar de replicar fake news de site associado ao partido dele. É isso, ótimo. Então que ele pare e temos um consenso. Você sabe que eu tô mostrando o outro lado, que outras figuras políticas fazem isso. Que não foram eleitas, que estão fora da política, não ocupa nenhum cargo político hoje. O Haddad que seja enterrado no lixo que ele fez na vida dele. Eu não tô nem aí pro Haddad. Quero que ele fique no anonimato. Quero que ele nunca mais tenha um cargo público. Agora a gente não tá falando dele. A gente tá falando de uma pessoa que se chama o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O Lula está preso. Vamos lembrar tudo aquilo. A Dilma não é mais presidente. O PT é uma droga. Mas a gente tá falando de outra coisa. Deixa eu só passar a palavra pro Zé Maria Trindade. Você tá aí ainda, Zé Maria Trindade? Eu vi muita coisa aí. Olha, Edgar. Já sabemos de tudo isso, né? Ô Zé, deu pra tomar quantos uísque? É importante dizer, olha, Caio, talvez você estivesse ainda na escola lá no Fundamental e já se discutia a credibilidade da imprensa. Você tem toda a razão, a imprensa está com a credibilidade caindo. E o que me assusta é que os veículos de comunicação ainda não estão fazendo nada, não estão reagindo. Veja bem, em 1986, o Aníbal Teixeira me entregou um livro que se chama, né, Livros Não Morrem, né, o jornalismo instigativo, uma tese de mestrado em que o mestrando entregou cada caderno de jornal. Naquela época não existia nem telefone celular, muito menos mídias sociais, para um setor. Então, o caderno de esportes para o pessoal de esportes, o caderno de ciência para os cientistas, o caderno de política para políticos experientes. O resultado total foi o seguinte: cada setor deu nota baixíssima sobre o seu setor e notas altíssimas sobre os setores, né, que ele não entendia e ele achava que a notícia era verdadeira. Então, esta tese embasou o Aníbal Teixeira para se defender de investigações sérias que estavam tendo contra ele no Ministério de desvio de recursos públicos. É verdade, né? Quando a gente não entende de um assunto, nós tendemos a achar que o que está no jornal é verdadeiro. Então, como houve essa popularização da política, se entendeu que tudo é mentira. Antônio Augusto do Amaral me ensinou de que a credibilidade é o capital de qualquer veículo de comunicação. A frase é dele: um microfone é igual em todas as rádios, o estúdio, o microfone. O que há de diferente na Jovem Pan é a credibilidade. Para mim, um jornal sem credibilidade não passa de um papel cheio de palavras. Então, assim, isso continua. Perfeito, boa lembrança, Zé. Eu acho que dá pra gente deduzir pela tua fala brilhante aí que nenhum desses, nem Fernanda Salles, nem Elisângela Machado, nem Davi Albuquerque trabalhariam na Jovem Pan com essas ligações. Eu só preciso falar uma coisinha, já que eu sou uma pessoa acusada de quebrar raciocínios. Eu acho que é muito conveniente tirar o foco da questão de fato para, mais uma vez, usar de algo que é o que esse governo também está especializado em fazer, e pessoas ligadas a esse governo são especializadas em fazer, que é criar cortinas de fumaça. Não é a credibilidade da Folha e do Estadão que está em jogo aqui nesse momento, até porque o que o Estadão está fazendo, nesse caso, é jornalismo. Ouvir os dois lados e trazer à tona essa mentira. O que a gente tem que colocar em xeque, primeiro, é a credibilidade dessa tal mídia livre e alternativa, que nem se responsabiliza, que ainda copia errado sessão de comentário de site internacional e ainda acha que tem... E ainda tem a pachorra de achar que isso é jornalismo sendo feito. E que compartilharam aquilo que eles mais recriminam, Fefito, que é o fechar. Que é o vai cair, vai. Que é o desleitor. E outra coisa, e o tweet não foi apagado ainda, viu? Tá lá na conta oficial do presidente da República. Com a informação. Vamos derrubar a rede, pelo amor de Deus. Rapidinho, Zé tá ali com a gente. Zé, o que vai acontecer com o Dídio, Zé? O Dídio Pereira de Campos, que foi agora contratado para cuidar da comunicação depois desse imbróglio todo. Rapidamente, Zé, só pra gente fechar e não perder a oportunidade. É repensar. A ideia é repensar, continuar. É irreversível essa comunicação direta com as mídias, né? Mas agora a ideia é repensar tudo. Valeu.